Eu sou o Daniel E aqui é a Paula. e nesse modo a gente vai falar sobre a ferramenta secreta. O segredo para você desenvolver a intuição e ganhar vantagens surreais para que você tome as melhores decisões e que você tome Os próximos passos. exatamente para você dar os próximos passos de forma consciente, de forma assertiva. Então, qual é a vantagem de você tomar as decisões baseadas na intuição? Porque a sua intuição, ela é uma parte de você que está ali no instinto, né? Na parte instintiva do seu cérebro. Você acessa ela e é interessante porque todo o seu corpo ele vai te dar sinais também. Você vai sentir, às vezes você sente até um calor na mão, né? A gente vai falar com mais detalhes sobre isso. A intuição ela pode se manifestar através de emoções, né? E isso vai te dar uma vantagem surreal. Pensa você aí tendo que assinar um contrato e aí naquele momento você acessa a sua intuição para que você tome uma decisão mais assertiva. Isso pode ser também usado até para um relacionamento, né? Seja ele qual for, se for de conjugal ou sociedade. Então você pode estar usando a sua intuição para você estar tomando as decisões mais assertivas. E por que é uma ferramenta secreta? Porque muitas pessoas não se atentam a isso. Porque é um ingrediente que é invisível, como, por exemplo, um fermento que é utilizado no bolo. Você quase não sente o sabor do fermento, mas ele é fundamental para dar todo o acabamento, o sucesso do bolo, né? Então, muitas coisas, principalmente a gente olha ali as pessoas sendo bem-sucedidas, atingindo sucesso, chegando em grandes escalas, mas ninguém entende o que está por trás de tudo aquilo. E para eu chegar nesse nível de compreensão, de consciência, eu precisei ler alguns livros e acompanhar alguns caras que estão aí na vanguarda do desenvolvimento pessoal, como Tony Robbins, Napoleão Hill e entre outros. Então, fique atento a isso, fique atento. É por isso que eu fiz questão, que a gente fez questão de gravar um módulo exclusivo sobre esse tipo de conhecimento, para que você tenha uma vantagem surreal. E agora imagina que o preço que você investiu, o valor que você investiu nesse curso, quanto vale isso? A gente vê aí algo bizarro, né? Você não está tendo esse tipo de conhecimento nas escolas, na grande massa, assim, não está sendo disponível para a grande massa. E esse tipo de conhecimento é fundamental para qualquer coisa na vida, né? Porque a gente é metade físico, né? Humano, mas a gente tem outra parte também que é o espiritual, que é o lado que está no nosso inconsciente. E a gente precisa ter consciência desses dois lados para que a gente trabalhe de forma mais completa, né? Para que a gente consiga aí atingir a nossa máxima performance em tudo que a gente fizer. E esse módulo, ele complementa também com o módulo anterior. A gente falou sobre o sono e como a gente pode estar utilizando o sono também para a gente estar acessando esse lado subjetivo, esse lado mais espiritual por meio do sono, né? Como a gente pode ir dormir com uma consciência, com uma intenção de ir para as escolas de mistérios, para a gente acessar também nossos mentores espirituais, até mesmo aqueles que ainda estão vivendo, estão vivos ainda, da gente inconscientemente entrar em contato com eles, antes ali da gente ir para a cama, a gente pôr essa intenção. Qual é a solução que a gente precisa para superar um determinado problema, uma determinada situação? Então é só a gente mentalizar as pessoas que são especialistas em algo que a gente
precisa, por exemplo, eu tô com problema financeiro. Então, quem é esse cara que já é um especialista no quesito financeiro para estar me ajudando? Então, quando você seta a intenção, você tem aí as respostas. Na realidade, todas as informações que a gente precisa, elas já existem em algum lugar. Então pense como uma rede de computadores. Você joga lá no Google e alguém já viu algo. A mesma coisa é o plano astral, é o plano não físico. É a parte não física sua. O seu subconsciente é a parte que você não acessa, que você não consegue perceber. Ela existe, você sabe que ela existe, porque você respira e nem pensa para isso. Então tem algo que faz isso por você. Não é verdade? Instintivo. Então é algo que é instintivo, é algo que foi feito para que, se você não estivesse no comando, agisse por você. A tua intuição, ela é algo parecido. É como se fosse a sua bússola, o seu norte. Caso você não saiba nada, intimamente você sabe. Entendeu? E como você acessa isso? Você acessa isso em algum lugar onde já houve a ideia, já houve o conceito. Entendeu? É como você pegar os grandes inventores. Essas pessoas trazem ideias originalíssimas. Aí você fala assim, mas isso nunca existiu. Não existiu aqui no plano físico. Eles que trouxeram para o plano físico, mas isso existiu em algum lugar, em algum tempo, em alguma linha temporal, em algum lugar no astral, entendeu? Porque todas as consciências juntas formam uma consciência coletiva. Então tem informação, é como a rede da internet, tem informação para tudo quanto é lado. Então acessar a nossa intuição é isso, é deixar que essas informações cheguem até você, entendeu? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre como acessar a nossa intuição. Interessante porque, por exemplo, a gente vê aí os animais, eles também são em evolução. E de alguma forma, eles vão recebendo ali no seu genes, né, no DNA, informações dos seus antepassados. Então, eles vão evoluindo e vão compartilhando essas informações por meio do DNA, do genes, né? E a gente é a mesma coisa, a gente faz parte da família humana, né? Várias experiências, né, da humanidade, por exemplo, a gente traz aí vários históricos, tanto de períodos de ascensão quanto períodos de decadência na nossa humanidade. E a gente traz todas essas informações dentro da gente. A gente tem as verdades, esse segredo, esse baú dentro da gente. Basta a gente acessar. E a maioria das pessoas, o que elas fazem? Porque teve um momento da humanidade onde tudo era místico, entende? Tudo era espiritual, tudo era eles não mágico. tinham nome para dar, então era dado como mágico, né? Era dado como mágico. Então, por um momento da humanidade, a gente entendia que eram superstições. Mas se você voltar um pouco na história, você vai perceber que muita coisa era explicada pelas as escolas de mistério, os Atlantes, o Antigo Egito, e os Maias, entendeu? Os gregos, né? Os gregos trouxeram a matemática, uma série de coisas pra gente. Pitágoras. Mas teve uma época da humanidade em que isso foi abafado e foi considerado tudo místico. Isso. Mas não quer dizer que o ensinamento não existia, que a informação não existia. Aí o que acontece? Aí a gente vai pro outro extremo, que é o lado racional. Aí vem a ciência, que só acredita vendo. Aí não, a gente vai buscar aqui conhecimentos. E aí o que acontece? Torna esse processo muito mais incompleto e também demorado. Agora imagina se a gente unir esses dois mundos, esses dois campos, que é a razão com a intuição. Olha o salto que a gente pode dar. E aí vem a ciência da física quântica. Está estudando isso, está dando um salto incrível para a humanidade, assim, porque a gente consegue unir ali a ciência com esse campo mais um campo que subjetivo, que é considerado místico. E a física quântica, ela basicamente visa a participação do observador na experiência. Então, enquanto o cientista comum, ele tinha lá uma experiência, ele punha lá tantas variáveis, a água sob tal pressão, uma experiência onde eu eliminei isso, coloquei isso, vai me dar isso. Na física quântica, eles entendem que o resultado depende do observador, ou seja, a tua intenção está ali. A alquimia também diz isso, você manipular as energias
através da sua intenção, ou seja, você faz parte daquela equação. E se você faz parte da equação, você é uma das variáveis da equação, entende? Então, se você é essa variável, você é essa parte não matéria, entendeu? Que pode alterar o resultado. E a ciência tradicional, ela ainda não trabalha isso, entendeu? Mas a física quântica, ela já consegue perceber que a onda se torna matéria de acordo com o olhar do observador. E aí que entra também a questão da fé, né? Que a fé ela é muito individual, é muito pessoal. E aí o que acontece? A ciência ela não consegue ter dados palpáveis com relação à fé, porque isso vai variar de acordo com aquilo que está dentro de você, né? E aí tem os efeitos placebos também, né? Aquilo que, por exemplo, que você acredita que um comprimido de farinha pode curar uma doença, né? Que aí entra a questão também da crença, né? E exatamente, tem essa questão também, né? Do efeito placebo. Exatamente. Algumas religiões, por exemplo, falam algumas coisas de milagres, dessas coisas, a pessoa acredita e realmente tem um resultado, né? Mas aí o que acontece? Para você ter um guia para que você perceba o valor dessas coisas, é você tentar identificar se isso te empodera ou se tira o teu poder. Então, se te empodera, por que não? Por que não, né? Continuar acreditando no que você acredita, né? Então é isso. Então faça um teste, seja um cientista da realidade, testa na sua vida para você ver se realmente funciona. E agora uma coisa eu tenho certeza, a nossa mente é implacável. Aquilo que você acredita funciona. E se você não acreditar, também não vai funcionar. Então faça um teste. Ao mesmo tempo que você precisa estar com a mente aberta, você também precisa ser crítico. Precisa testar para você ter o melhor dos dois mundos, a razão com a intuição. Use seu filtro, mas não se feche, teste. Exatamente. Você não tem muito a perder com isso, entendeu? E se você tiver ganhos, por que não? Só para ignorar, para dizer não quero isso para mim? Então a gente pede isso. Olha as coisas, tira todos os preconceitos de lado. Preconceito é o quê? Aquele conceito que eu tenho antecipado. Intuição, eu acho que não. Às vezes é uma crença sua. Vá experimentar. Que aí ela não é mais uma crença, é uma experiência. É aquilo que você sabe, é conhecimento. Conhecimento é aquilo que você aplica, que você viveu, todo o conhecimento. E uma outra coisa também que eu percebo, as pessoas criticando bastante, é a questão da autoajuda, né, do desenvolvimento pessoal, que as pessoas falam, isso aí é motivação barata e tal, mas o que acontece? Quando você tem um insight, por exemplo, uma frase ali que te motiva, que faz você agir e entrar na ação, isso realmente ela só vai te trazer um primeiro momento ali, uma motivação e tal, um gás para você realizar, mas já é uma porta de entrada para você se aprofundar nesse tipo de conhecimento e a partir daí ter bons resultados na sua vida. Então, geralmente as pessoas que estão criticando a autoajuda, porque todo mundo precisa de autoajuda, né? Todo mundo precisa se conhecer melhor e todos os dias ir se melhorando. Então, realmente não vai funcionar se você ficar na superficialidade. Você precisa se aprofundar em você, conhecer seus pontos fortes, pontos fracos. A gente falou no primeiro módulo, né, sobre essas questões do autoconhecimento, da meditação e tal, como forma de ferramentas para o autoconhecimento. Então, assim, fica atento a isso, se aprofunde no autoconhecimento, porque eu tenho certeza que quanto mais você se conhecer, mais você vai entender que você não sabe de nada. Isso vai te dar mais tesão para você buscar ainda mais se aprofundar nos seus dois aspectos, né? Que é esse lado subjetivo e também racional. Então, a intuição, ela está ligada ao sexto sentido. Ela está além dos seus 5 sentidos físicos, da visão, da audição, do olfato, do tato, do paladar, né? Então é um sentido que você consegue captar sinais, seja ele por meio de uma imagem na sua mente, ou às vezes um sentimento, um calafrio, enfim.
não deixa de ser um modo de percepção. Cada sentido não é uma percepção de mundo, né? O visual através dos olhos. O sexto sentido é um sentido no qual você percebe algo no mundo. É que te traz algum tipo de percepção. Ele chama de sexto sentido porque ele não tem um nome específico, mas é uma maneira pela qual você percebe o mundo. Geralmente pessoas muito espiritualizadas, pessoas que meditam, pessoas que acreditam no místico, né? Usa esse sentido. Que considera também esse outro lado. Que considera esse outro lado que não é palpável ainda, é muito abstrato. Mas que existe. Independente se você acredita ou não. Por exemplo, você pode não acreditar em energia, mas coloca o dedo numa tomada para você ver se ela existe ou não. Depois você me conta no grupo. A gente já sabe que a gente não precisa da visão para saber que tem coisas, né? O ar mesmo você não enxerga e você sabe que ele está aí. Então o que tem no sexto sentido é algo que você ainda não consegue ver com os olhos, não consegue medir, mensurar, né? Não consegue pesar, não consegue ver que tamanho tem, não consegue ver que profundidade tem. É isso, mas isso não quer dizer que não exista. Isso. E olha só que interessante, a gente tem um órgão chamado de glândula pineal. Ela está mais ou menos localizada aqui no centro da testa e ela libera um hormônio chamado dimetiltriptamina, mais conhecido como DMT. Se você quiser se aprofundar mais sobre esse tema, tem um documentário, DMT, a molécula do espírito. Aí você vai entender mais profundamente. Eu e a Paula, a gente teve algumas experiências, né, utilizando psicotrópico, enteógeno, né, ayahuasca, por exemplo, que traz esse estímulo. Essa liberação do DMT que te eleva o estado de consciência, ou seja, quando você fala eleva o estado de consciência, faz com que sua consciência se expanda, ou seja, você é consciente de coisas que outras pessoas não conseguem ser conscientes. E está além dos seus 5 sentidos. E está além dos seus 5 sentidos. Exatamente, você consegue adentrar num mundo subjetivo. Um mundo menos denso, um mundo que não é matéria pura, né? Porque o que a gente vê é matéria. Isso. E aí é interessante, para você adentrar nesse mundo, você precisa desligar a mente. Porque a mente ela já não consegue subir. Ela para aqui, porque ela tem uma função de analisar, de comparar as coisas, de calcular essas coisas. Mas esse lado onde você não calcula, não tem como você comparar, entende? Algo assim, não tem explicação, na verdade. Porque ele não entra no cognitivo, né? Você pode verificar que a maior parte das pessoas que fazem esse acesso entre o astral e o material, elas precisam ter ali simbologias, arquétipos, para ela conseguir codificar aquilo e trazer. Por isso que quase todas as mensagens de pessoas como videntes, médiums, de pessoas que têm algum poder paranormal. Digo paranormal porque não entra na normalidade, dentro das normas, né? Mas assim, é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem. Na realidade, alguns mais trabalhados, outros menos. Desenvolvido ou não, entendeu? E geralmente essas pessoas elas não conseguem uma mensagem tão clara. Por quê? Porque tem que passar pela cognição da pessoa que recebe. E aí depende da cognição, depende do que eu tenho dentro de bagagem na minha cabeça para entender aquela mensagem. Então é por isso que os sonhos têm seus significados únicos para cada pessoa. O meu sonho, se eu sonhar com barata para mim é uma coisa, sonhar com barata para o Dan vai ser outra. Entendeu? Porque vai depender do que significa para a pessoa para ela poder passar. Entendeu? Mas para você, a intuição sempre é para você, né? A intuição é uma coisa que vem para você de acordo com as suas simbologias. Então ela vai ser muito clara se você se conhecer bem. Isso. E é interessante porque olha só, os bebezinhos recém-nascidos, se você apertar aqui em cima, você vai perceber que ele tem a cabeça mole, né? Então essa glândula ainda está bem molinha ainda. E ela tem uma conexão muito forte com o plano astral, né? Com o lado espiritual ainda. E conforme a gente vai vivendo, a gente vai cristalizando essa glândula e aí a gente vai bloqueando, a gente perde o acesso a isso. Né? E aí a gente fica muito racional, acreditando só no que a gente está vendo. Mas aí a partir do momento que a gente tem uma experiência com o Atlas, nessa visão ampla, assim, né? Os xamãs, os indígenas
nos traz, que é esse lado mais espiritual, aí a gente compreende. E é interessante porque a gente está trazendo aqui tanto o lado espiritual quanto o lado material, o lado racional e o lado intuitivo, né? Que a gente está trazendo por meio de livros. Aqui a gente vai sugerir alguns livros, o documentário, por exemplo, DMT, a molécula do espírito. A gente vai sugerir várias pesquisas, vários métodos científicos para estar comprovando essa nossa tese, né? Na realidade, se você pegar, por exemplo, o Espiritismo, ele já faz vários estudos para comprovar algumas coisas relacionadas à mediunidade. Você vai pegar pessoas que já conseguem fotografar a energia, entendeu? Isso, tem vários equipamentos já. A ciência, ela não é, ela não pode dar assim como certo algumas coisas, mas ela já vem buscando entender fenômenos que acontecem com pessoas que têm sonhos super assertivos, pessoas que têm capacidades parapsíquicas, entendeu? A paranormalidade é estudada até pelo exército, entendeu? Pela polícia, né? Pelo sistema secreto de espionagem, enfim. Há o interesse da ciência de entender isso melhor. Mas para o homem que usa cognição, ainda não ficou completo que ele possa pôr numa caixa e falar assim, isso aqui é isso para você. Mas já existe ciência que estuda muita coisa assim. Exatamente. Então é isso. Existe até equipamentos que conseguem medir a frequência do seu cérebro quando você entra num estado onde você consegue se conectar com a gratidão, por exemplo. O seu cérebro, ele vibra algumas áreas do cérebro, né? Quando você entra nesse estado mais elevado de consciência e tal. Eu estava até vendo na internet aí, fazendo essa pesquisa para criar esse vídeo, para trazer mais ilustração. Existe um equipamento, ele está custando mais ou menos $15 mil, né? Que aí você coloca alguns eletrodos assim, e aí você consegue medir a frequência. E aí você também consegue ver a atividade cerebral, né? Em algumas áreas, que é exatamente nessa área aqui, onde está a glândula pineal. Que é exatamente essa glândula que faz com que a gente adentre ao plano espiritual, né? Inclusive até tem um terceiro olho que os indianos têm, né? A simbologia nos hindus é o terceiro olho. Eles já entendem que existe algo que comunica com o espiritual. Para toda a vertente mística é o chakra, esse aqui é o chakra do terceiro olho, que já é uma comunicação entre o espiritual e o humano, né, e o material. E a ciência, ela realmente, hoje, ela pode escanear as atividades cerebrais e as frequências de vibração das ondas cerebrais. Isso. E o que eles fazem é o seguinte, induzir a pessoa a um estado emocional, por exemplo, mostrando fotos de coisas ruins ou mostrando fotos de coisas adoráveis, para mostrar como realmente a frequência ela sofre uma alteração em conformidade à emoção que a pessoa está vivendo. Isso. Como para o nosso cérebro tudo que ele vê é real, ele reage emocionalmente de acordo com aquilo. E aquela emoção, ela gera uma frequência. Então, por isso tem um estudo, né, dos tons, né, que eles falam que a raiva, a dúvida, o medo estão lá nos tons mais baixos de frequência, né? O amor está lá no topo, a gratidão é um sentimento muito forte, entusiasmo, contentamento. Então, eles subdividem em palavras que a gente precisa de rótulos, né, para dar esses nomes, mas na realidade é uma variação de frequências, né, que você se encontra, que altera a química no seu organismo, altera as suas emoções, ou as suas emoções alteram essa frequência. É essa a analogia que os cientistas hoje estão tentando fazer. Inclusive, eles já até elaboraram um equipamento que consegue medir a frequência do planeta Terra. Eles conseguem perceber que, por exemplo, quando a princesa Diana morreu, por exemplo, eles conseguiram identificar uma frequência no planeta, assim, de baixa vibração. A frequência Schumann, né? Isso, exatamente. E aí tem um lance também, por exemplo, quando eles perceberam uma elevação da frequência, e aí eles identificaram que foi o final da Conmebol lá de futebol americano. A galera estava muito voltada para
para esse jogo, então a frequência aumentou. Agora imagina nessa pandemia, a galera vibrando no medo, na morte, nessas coisas. Então assim, a gente também tem essa função de ter essa consciência e elevar essa vibração também, porque a gente consegue contagiar o ambiente que a gente está por meio da nossa frequência, né? Mas isso acontece de forma consciente. Você precisa se imbuir dessa força, dessa frequência positiva, para que você consiga aí contagiar as outras pessoas e passar uma mensagem positiva. E o mais interessante é porque a intuição, ela é praticável, ela é desenvolvível. Então todos nós podemos desenvolver. E olha só que poderoso é esse tipo de ferramenta que a gente pode ter acesso, qualquer um pode ter acesso. E não porque nós somos melhores ou somos especiais, todo mundo pode ter acesso. E assim, infelizmente, esse tipo de conhecimento não está sendo transmitido para a massa. Você está tendo a oportunidade de estar tendo contato com esse tipo de conhecimento. Então fique atento, anote tudo, fique presente para isso. Porque isso daí vai tornar a sua vida totalmente diferente, entende? Imagina você ter consciência de cada decisão que você tomar, de quem você é, do que você está fazendo, você está sempre presente para isso, para que você consiga tomar as melhores decisões, ser mais eficiente na vida, você aproveitar muito mais a sua vida, deixar de perder tempo com aquilo que não serve, que é totalmente inútil para você, entende? Então fique atento a isso e preste atenção nesse módulo, nessa aula, e eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado. E uma outra coisa também que é importante para que você desenvolva isso, para você estar mais próximo do seu propósito de vida. Porque o propósito de vida, ele vem como algo ainda bruto, como um diamante, um cristal, que vem bruto. E aí, conforme você vai praticando, você vai lapidando ele, você vai trazendo mais consciência, vai trazendo mais clareza, para que você consiga ver claramente o seu propósito e conseguir comunicar para o mundo, para as pessoas à sua volta, para onde você está indo, qual é a sua intenção. E aí você vai perceber que tudo vai fazer sentido, né? Os seus alimentos, os seus relacionamentos, o filme que você assiste, o livro que você lê, tudo vai estar conectado. Você vai sentir que está no lugar certo, na hora certa. Na hora certa. Sabe, estar ajustado, estar alinhado, se sentir bem na própria pele, se sentir bem com o que está fazendo, porque você sente que está no caminho certo. O propósito tem muito a ver com a intuição. Sem a intuição, o propósito nem chega. Exatamente. Entendeu? Aí, a partir disso aí, você pode usar muitas ferramentas, né? Para se imbuir aí de capacitação, né? De competência, para fazer as coisas que você intuiu que era o seu caminho. E olha só que fantástico, assim, o poder que você também tem na mão de você conciliar o melhor dos mundos, né? E você alinhar o ancestral com o moderno, com o tecnológico. Você trazer aí uma compreensão racional com a compreensão intuitiva. De você ter o melhor dos dois mundos, que é esse equilíbrio que vai trazer o diferencial. Porque a maioria das pessoas ou estão muito no material ou muito no espiritual. E isso não vai funcionar, vai ficar capenga. Isso vai trazer deficiência. Então você ter consciência de saber unir as coisas, o que você faz hoje, unir o presente com o futuro, entende? O que você faz hoje vai refletir lá amanhã, no seu futuro. Então é isso, é você trazer essa consciência, para você estar construindo uma vida lendária, uma vida de significado, de profundo sentido para a sua alma e para o mundo, né? O interessante é não ser excludente, né, gente? Quem diz que você tem que escolher entre ciência e espiritualidade? Onde é que momento na nossa história houve essa ruptura? Porque se Deus, o universo, o cosmos, como você quiser chamar, fez tudo, fez a ciência. Isso. A ciência nada mais é que uma parte, né? Uma parte que é a parte mental, é a parte cognitiva, é a parte racional de todo o experimento que é a vida. Isso. E a ciência, ela tenta
ter autoconsciência sobre si próprio. Não é nada mais que isso. Entender o que é a própria natureza humana, o que são as leis que nos regem. É isso, a ciência é isso. É uma parte de nós mesmos tentando entender a nós mesmos. Exatamente. E olha só que interessante. O nosso cérebro já é uma representação disso. Tem um lado esquerdo e o lado direito. O lado intuitivo e o lado racional. Né? Verdade. E aí a gente tem ali no meio uma integração entre as duas partes, né? Onde está conectado ali o sistema nervoso, né? Onde a gente toma as decisões e aí a partir daí acontece as sinapses e faz a gente agir. Exatamente. E as pessoas costumam fazer uma separação que ela não é muito justa. Você age pelo coração ou pela razão? E aí tem aquela coisa meio pejorativa. Ela age pelo coração, ela é... Não, uma coisa é ser emocional, outra coisa é ser intuitiva. Não relacione emoção totalmente impulsos com intuição, entendeu? As emoções de medo, geralmente elas estão ligadas a frequências baixas. E não é em frequência baixa que você recebe intuição. A intuição é algo que lhe cai, que ela não faz nem sentido, ela não vem porque você está preocupado. Quanto mais preocupado você tiver, menos intuição você tem. A intuição vem da tranquilidade de deixar o universo resolver para você. Você tem essa resposta em algum lugar, ela vai me chegar. E ela chega através de um filme, ela chega através de um sinal, ela chega através da boca de alguém, ela chega num sonho, mas ela chega e ela nunca vai ser uma coisa assustadora. Mesmo que seja para te inibir de fazer um negócio, né, Dan? Não quer dizer que você vai ficar cagando de medo de fazer um negócio. Simplesmente no dia você vai falar assim, esqueci de acordar no horário. É a intuição te ajudando. Isso. E é interessante a gente estar aberto para a gente entender os sinais da vida, do nosso inconsciente também, trazendo algumas respostas no mundo externo, né? A gente tem até um filme, um livro, A Profecia Celestina, que fala sobre essas sincronicidades. Você imaginar algo e aí as coisas começam a acontecer à sua volta assim, de forma tão rápida, tão, cara, incrível, assim, inacreditável. Você fica assim de boca aberta, assim. Eu tive um momento da minha vida que isso ficou muito claro, assim, que eu tava logo assim que eu tive contato com esse tipo de conhecimento, foi logo em 2008, assim, que eu comecei a buscar coisas novas e tal, comecei a andar com alguns filósofos, artistas, mochileiros e tal, e aí eles me indicaram esse livro, esse filme. E aí a minha percepção ampliou e daí eu fui tomando as decisões baseadas na minha intuição e realmente isso funciona. E todo momento que eu preciso tomar uma decisão, eu já tenho um botãozinho lá dentro que eu sei aonde buscar. E aí é só eu acionar ele que eu consigo ter essa clareza, essa abertura para eu confiar na minha intuição. Eu já sei como ela se manifesta e eu tenho também alguns gatilhos para entrar em contato com a minha intuição, que eu vou falar um pouco mais para frente, como que eu faço, qual é o meu hábito, né, que eu consigo, que eu exercito para estar afiando ainda mais a minha intuição todos os dias. Então a gente vai trazer aqui também alguns aprendizados de grandes mestres, como o Senhor Jesus Cristo. Se você analisar todos os livros ali que falam sobre o Senhor Jesus Cristo, ele tem muito conhecimento profundo sobre a lei da atração, que é um aspecto profundo, não essa lei da atração que as pessoas acham que, vou visualizar aqui um cheque de $1 milhão que vai cair no meu colo. Não é isso. Você vai entender que tem um processo, tem uma ciência aí para que você consiga materializar as coisas na sua vida. A gente vai falar também um pouco mais sobre isso. A gente também tem o Dr. Proctor, que é um cara que escreveu e criou um filme, que é um documentário, na verdade, Quem Somos Nós. E aí ele fala de uma forma bem científica, bem com conhecimento da física quântica, de como esse processo também acontece, que é até possível da gente se bilocar, sabe? Da gente estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Basta você desenvolver a sua consciência para você ter esse tipo de transporte. Não, a gente, conforme for pensando, a gente vai explicando.
pensa, o filme Quem Somos Nós é ótimo, gente. Ele é muito, muito simples, muito didático. Ele fala sobre física quântica, mas ele tem uma linguagem agradável. Qualquer um pode entendê-lo e desmistifica um pouco, porque as pessoas estão assim, olhando para a física quântica com um olhar, já vem outra moda. Física quântica não é moda, entendeu? Física quântica, quem começou com física quântica foi Einstein, não foi o pessoal agora, entendeu? Então, quando vocês tiverem dúvida, acharem uma coisa assim, duvidoso, vai ler a respeito. Não seja ignorante, não fica com a dúvida. Não fica com a dúvida, não ignore, porque ignorar é o fato de eu não sei disso, então eu ignoro. Entendeu? Não precisa ignorar, mas vai ter o seu próprio conhecimento, vai ler a respeito, tem muita coisa a respeito, entendeu? Eu sei que muito que se usa a palavra quântica hoje para venda de vários produtos, né? Então a gente começa a ter aquele olhar assim, lá vem mais uma moda, né? E não, a física quântica é uma parte da ciência, uma parte da física que estuda essa questão da participação do observador sobre a matéria, estuda as ondas e a manifestação das ondas, a partícula e a onda, entendeu? E eles mostram exatamente que esse campo elétrico, ele se transforma em partícula, que na realidade nada é sólido, ela prova que nada é sólido. Na realidade, o elétron, o átomo, ele tem uma camada tão grande de elétrons que se você olhar, tudo é vazado. O que torna sólido? É os nossos sentidos. O nosso sentido que torna palpável e sólido aquilo que a gente vê, mas é tudo onda eletromagnética. Se você ler a respeito, eu sei que falar assim fica muito superficial e claro que não vai dar para vocês entenderem. E não é a nossa intenção também. Nossa intenção também não é se aprofundar nisso. Física quântica, né? Mas entre em contato, entendeu? Tem muitos livros de cientistas mesmo e vai entender um pouquinho maior por que eles relacionam a proposta da manifestação, né? Dessa coisa do segredo, né? Que virou também best-seller, como que eu vou manifestar dinheiro, como eu vou manifestar isso. Mas por que a física quântica leva a esse pensamento de que você pode fazer uma manifestação através do seu pensamento? Por causa disso, o olhar do observador é que faz com que tudo que exige se torne a matéria em conformidade com que você possa observar e perceber. Exatamente. E aí tem uma frase que é bem interessante, que nos ajuda também nesse processo, né, da gente se aprofundar mais no conhecimento, porque exatamente assim, como qualquer coisa, sempre vai ter pessoas aí vislumbradas, né, com um tipo de conhecimento, e aí só entendeu tipo a orelha ali do livro, e aí já sai falando e dizendo que é um especialista. Então busque profundidade em tipo de assunto, né? Se a pessoa tem realmente de fato ali conhecimento, né? Tem embasamento sobre o que ela está falando. Então avalie, use também a sua intuição para ver, né, o que de fato faça sentido para sua alma, para sua compreensão. Fazer o filtro se ressona com você. Exatamente, se faz sentido isso que está sendo dito, né? Então o saber é inimigo do aprender. Então quando o copo está muito cheio, já não tem mais para onde, né, encher. Então seja vazio, esteja aberto para esse tipo de conhecimento, não seja ignorante, né? E aí você vai perceber que esses caras que escreveram esses livros, que documentaram, eles têm muitos anos de conhecimento, de know-how, né, para estar nos orientando. Einstein, por exemplo, tem o Napoleão Hill, que ele usa a neurociência com a PNL, na verdade, ele usa essa questão subjetiva com um embasamento mais científico, né, por trás. Ele recebeu aí um grande investimento de um bilionário na época, em 1930, cara, olha só. Naquela época o cara já falava intuição, porque ele recebeu esse investimento para pesquisar como funciona a mente das pessoas bem-sucedidas da época, para pegar o que tinha por trás, né, dos bem-sucedidos, qual era a mentalidade deles. E uma das coisas era esse lado, né, da intuição. Era isso, esse era o grande segredo que estava oculto, secreto para a maioria das pessoas. E ele conseguiu identificar isso. E aí ele escreveu vários livros para ajudar grandes
players aí do desenvolvimento pessoal para estar aí disseminando também esse conhecimento, como Tony Robbins e outros gigantes também desse mercado. E uma coisa também que a maioria das pessoas acreditam que a intuição ela é 100% certeira. Isso não é verdade. Porque se fosse 100% certeira, assim, eu vou fazer isso e vai dar tudo certo e vou decidir isso com os olhos fechados. Isso não é verdade, porque se fosse 100% certeira, não teria graça, não faria sentido, entende? Já teria esgotado todas as possibilidades, entende? Então, só o fato dela ser 51/50, por exemplo, você já tem 1% de vantagem com relação àquilo que você estava em dúvida entre uma coisa e outra. Tendência. A intuição é uma tendência. É como você olhar um jogo de probabilidades, entendeu? Só que num campo onde as estatísticas estão no astral, entendeu? Mas é isso, é uma tendência. Isso não quer dizer, porque assim, a nossa vida é tomada de várias decisões. Então você não existe aquele conto de fada que você casou e é feliz para sempre. Você casou e está feliz hoje com o seu príncipe encantado. Amanhã, vocês tiveram filho, isso já... Vamos ter ou não vamos ter filho? Não ter filho vai me fazer mais feliz ou menos feliz? Ter filho vai me fazer mais feliz ou menos feliz? Então, toda vez que você se encontra numa purificação, o que você pode utilizar é a sua intuição. Para... Quando você jogou os dados, porque você não dispensa os dados, sabe? Se você tem dados a respeito, entendeu? Você não vai ficar procurando intuição. Você vai falar assim, eu botei um rapaz na internet, eu parei e me apaixonei por ele. Mas eu puxei lá no Google, descobri que o cara é estelionatário, isso, aquilo. Mas eu vou usar minha intuição. Não, você não está usando intuição, você está querendo provar algo pra você, porque você quer ficar com o cara, mas você já tem dados o suficiente que não precisa ficar com ele, porque ele é estelionatário, ele tá dando golpe, caramba. Entendeu? Então, assim, cuidado também para não confundir a intuição com aquilo que a gente quer. A gente vê sempre o que quer nas coisas. Então, cuidado a sua tendência, a sua vontade, o desejo. O desejo é meio inimigo da assertividade, da razão, da clareza. O desejo, ele camufla, ele enfeita o pavão para você acreditar. Entendeu? E essa é a linha tênue. Por isso que as pessoas não acreditam em intuição, porque elas não sabem diferenciar o que é uma intuição de uma vontade. E é interessante eu costumo também deixar pro dia seguinte. Eu durmo com a ideia e ali eu tenho uma intenção de ter mais clareza sobre aquele tipo de assunto para no dia seguinte tomar uma decisão. Então, não tome decisão baseada naquele impulso, naquela ansiedade, naquela emoção, aquela pressão. Não é intuição. Não é, exatamente. Quando tá muito aquela coisa pressionando, vai, pode ter certeza. Eu sinto no meu coração. Não, você tá sentindo empolgação, vontade, desejo que tudo se realize do jeito que você quer. Exatamente. Você tá tentando forçar o universo, mas forçar o universo pela vontade absoluta é não forçar. Porque quando você quer muito uma coisa é porque você tem medo de não tê-la. E o medo de não tê-la vai prevalecer e é isso que vai acontecer. Exatamente. Então, você sente, né? Você tem ali a intuição e aí depois você desenvolve um planejamento, um plano e analisa. Você tem várias questões para você tomar uma decisão. E aí é claro que você precisa, como eu falei, unir a razão com a intuição para que você tome as melhores decisões aí, né? E o mais interessante é que intuir é instintivo, né? Não é racional. Então, tá fora do seu campo mental. Então, às vezes tem informações aí dos seus mentores espirituais que às vezes nem você tem consciência de que eles estão aí com você. Todos nós temos o anjo da guarda, tem aqueles anjos que nos protegem, que está conosco todo o nosso processo de vida, né? E em todo momento ele está ali. Basta você chamar ele que ele está ali para te atender, para te orientar, para te dar algumas dicas. Então, assim, esteja em contato com a oração. A oração também é quântica, se você parar para refletir aí. Ao mesmo tempo que você está falando, que você está se abrindo, está sendo vulnerável ali, você também recebe as orientações aí dos seus
mentores espirituais. E uma outra coisa também é que a maioria de nós recebe já várias orientações e instruções, só que às vezes, quando a gente compara com a nossa realidade, com a nossa cultura, a gente percebe que é meio que uma loucura, né? Porque, por exemplo, grandes empreendedores, eles precisaram imaginar algo que ainda que ele não tinha visto. Por exemplo, o Santos Dumont, ele visualizou um avião, né, por meio de um pássaro. Ele falou, poxa, que legal, a gente pode, né, desenvolver algo que a gente consiga voar, criar asas aí, e aí encurtar essa viagem que levaria 6 meses para a Europa, questão de horas. Então, vamos pensar sobre isso. Aí a gente começou a pensar. E quando ele traz essa ideia, as pessoas acham que é loucura. O cara que desenvolveu o carro automotivo, né, o Ford, por exemplo, tiveram vários, o Steve Jobs, né, que conseguiu aí unir várias funções, né, para tornar a vida mais prática, mais prática. É que aquilo que o ser humano não consegue vislumbrar é muito complicado, né? Assim, uma coisa é você ter uma ideia que ela vem de uma origem já, ela é uma derivação de algo. Como um celular é uma derivação de um telefone. De uma fotográfica, de uma calculadora. Então você já tem ali um conceito. Quando você pega uma intuição, que é uma ideia inspiradora do astral, que ainda ninguém à sua volta conseguiu pensar, porque se você pensar Santos Dumont e também os irmãos, como que é o nome dos irmãos lá? Brian, né? Que eles pensaram justamente na mesma época sobre construir algo que voasse. Entendeu? Tanto é que aqui no Brasil é considerado o pai da aviação Santos Dumont, mas lá nos Estados Unidos os americanos consideram esses irmãos. Aí você me explica, como é que duas pessoas que não se comunicavam, não sabiam que a outra existia, tiveram ideias muito próximas, ou seja, essa ideia ela está num campo comum a todos. Só que quando um cara tá aqui, sozinho, numa ilha onde um monte de pessoas que jamais conseguem... Pensa quando se pensou em energia elétrica em luz. Como que a pessoa explica para as outras, olha, eu tenho uma ideia de que isso vai gerar luz. A pessoa não conseguia nem entender como se gerar luz. Luz como? É como a luz do sol, só que ela vai ser numa embalagem de vidro e vai refletir. As pessoas não conseguiam entender o que estava falando. Entendeu? Porque a ideia para ele era concebível, só que ela não existia no plano da matéria. A gente só significa aquilo que a gente já viu no campo da matéria. Então, por isso que a intuição, para algumas pessoas, é tido como loucura. Entendeu? Pessoas que conseguem, pessoas que veem coisas muito à frente do seu tempo, elas são consideradas loucas na época delas. Entendeu? E depois você vai ver que o cara simplesmente conseguia conceber coisas. Tinha eventos, tem eventos que o cara concebeu numa época que não era possível se fazer o evento. Ele tinha ideia, só que, por exemplo, ia precisar de eletricidade que só veio nascer não sei quantos anos depois. Entendeu? Tipo, você não tem como fazer um computador antes da eletricidade. Não tem como, porque uma coisa depende da outra. E a pessoa já vislumbrar aquele tipo de coisa. Exatamente. Então é isso, assim, o louco sem resultado é só um louco. O louco resultado é um gênio. Depois que ele consegue trazer para o campo da matéria, materializar, trazer um impacto positivo para a sociedade, para a humanidade, é isso. E aí vem a frase também, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque é os loucos que têm essa iniciativa, de ter uma ideia, uma sacada e colocar em prática. E é interessante porque a intuição ela está muito relacionada com a criatividade, com essa abertura do canal para estar recebendo essas informações, e várias pessoas recebem ao mesmo tempo, mas poucas conseguem efetivamente, né, colocar em prática. Existem vários fatores. Uma coisa é você... Porque assim, o campo das ideias está aí. Uma coisa é você se conectar a ele, que é você entrar nessa frequência na qual você vai vislumbrar isso aí. E outra coisa é você acreditar naquilo que você viu naquele momento. Exatamente. Acreditar que é aquilo, porque assim, quando você tem um momento de inspiração,
aquilo é tão claro para você e você, mas eu vou fazer acontecer. O que acontece é que quando você sai daquele espaço, daquele momento, daquela frequência, você às vezes traz a informação, mas quando você chega assim, não sei, isso aqui, acho que as pessoas vão achar isso uma besteira. Não sei se isso aqui dá certo. Aqui, lá no meu sonho era tão claro. Tem pessoas que têm caderninho de nota de sonho, porque elas criam músicas, elas criam propagandas, elas criam várias coisas com ideias que vieram em sites de sonho. E esse processo ele pode ser usado para qualquer área do conhecimento humano, independente se você é músico, se você é um palestrante, se você é um coach, se você é um educador, professor, enfim. O processo é o mesmo, é uma estrutura básica que você consegue materializar qualquer coisa, trazer do campo das ideias para o plano material. Então o processo é o seguinte: a imaginação, nosso cérebro é puramente imaginativo, né? Uma imagem, a gente vê tudo uma imagem. Então essa imagem, ela gera uma emoção, um sentimento quando você visualiza. E aí essa emoção, ela vai gerar uma energia, né, no seu físico, né? Para você ir buscar conhecimento, buscar parcerias, buscar recursos, seja ele financeiro, recursos humanos, materiais, para você realizar isso. Então esse é o processo da materialização. É o combustível da realização. E aí pensamento gera imagem, que gera emoção, que gera energia, e aí a materialização acontece. Então esse é o processo. E agora, se alguém falar assim que você só imaginar vai fazer as coisas acontecerem, isso não é verdade. O que vai acontecer é que o universo ele vai te enviar os recursos para você fazer. Ele vai facilitar, mas isso você precisa ter clareza do que você quer. E com isso também juntar um sentimento. Isso é puro, isso é verdadeiro, isso vai te trazer felicidade, isso vai te trazer amor, vai tente se conectar. Se for só por vaidade, por egocentrismo, essas coisas, vingança, não vai funcionar. Você pode até realizar, mas ao invés, assim, ao contrário de trazer realização, vai trazer frustrações, doenças e um monte de coisas ruins. Então, tenha consciência e cuidado com o que você deseja. Cuidado, tá? Porque isso também funciona o contrário. A imaginação, você pode imaginar algo, eu não tenho dinheiro, tá? E aí você sente aquele sentimento, e aí você materializa a falta, a escassez. Exatamente, você vai se sabotar toda vez que você tiver uma oportunidade. Você vai dar passo para trás, ficar com medo, vai te travar, vai perder dinheiro, vai fazer tudo para você se auto-sabotar. Então, preste atenção nos seus pensamentos, tá? Fique atento.